noite, pessoal, tudo bem? Você pode tomar o seu lugar aí. Ou então, rapidinho, você pode continuar em pé e dá uma olhada aí para a sua direita, para a sua esquerda, atrás de você, cumprimenta quem está aí por perto, vê se tem algum visitante, alguém que está chegando agora, ou alguém que já não vinha tem algum tempo, fala com ele, dá uma palavra de encorajamento, de alegria, de favor de Deus sobre ele aí. Amém. Amém. Então, eu estou aqui para fazer um anúncio rápido. Está todo mundo me ouvindo aqui? Sim ou não? E é sobre a rede de jovens. Então, no próximo sábado que é dia 13, muito bem, dia 13 de julho, nossa rede de jovens. E essa rede ela não será aqui no templo, ela vai ser na casa, ou melhor, na cobertura do pastor Washington. Vai ser na cobertura do pastor Tininho. Quem conhece aí, sabe onde é lá. Uma grande sacada, um grande espaço legal para a gente estar junto. Então, próximo sábado, dia 13 de julho, é a rede que a gente chama Lá em Casa. E dessa vez vai ser lá em casa, na casa da Laís, do pastor Washington, lá na cobertura deles ali, com uma visão privilegiada de todo o bairro. Quem conhece sabe. Então, por favor, líderes de célula, me ajudem aí visando nas células durante a semana. Você que está aqui, pai e mãe, você que está aqui, às vezes é um casal, mas é jovem, você também está convidado para estar com a gente. Durante a semana, fica ligado aí nas redes sociais, tanto aqui no Ministério Terra Fértil, como da Rede Juventude, como nos grupos do WhatsApp, que a gente vai estar passando aí com mais detalhes, horários e toda a dinâmica que vai acontecer. Mas, por enquanto, guarde a data, 13 de julho, na casa do pastor Washington, casa da Laís. A gente vai estar colocando endereço, tudo isso para vocês, localização, para quem não sabe, e a gente vai se encontrar lá. Ok, pessoal? Então, próximo sábado, 13 de julho, Rede de Jovens, lá na casa do pastor Washington. Um abraço. No final do nosso culto, o Marcos solicita que todos os líderes da rede de casais, das células, da rede de casais, estejam aqui à frente, que ele quer passar um recado para vocês. Israel está aqui? Cadê Israel? Tudo certo, Israel? Então, enquanto Israel está chegando, só mais uma vez lembrá-los que na semana que vem, já está chegando, né? Semana que vem, quer dizer, sem ser a semana que vai entrar a próxima, né? Nós vamos ter durante toda a semana um encontro sobrenatural aqui, de intercessão, de oração e de proclamação profética sobre a sua vida. Nós vamos trabalhar durante esses 5 dias, de segunda a sexta, falando sobre os portais da sua vida, olhando para as portas de Jerusalém e fazendo a associação daquilo que cada uma daquelas portas representam. E eu creio que será uma semana poderosa, uma semana de liberação, de proclamação, de estabelecermos decretos poderosos sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre o ministério, enfim, sobre todos os ambientes que cobrem a nossa vida. Será uma semana, serão dias também, eu creio, de uma ação do Espírito de Deus, trazendo um entendimento de que a nossa vida, ela tem portais, e esses portais, no sentido de acessos, a gente precisa compreender e entender, para que muitas vezes a gente também entenda como a vida e algumas áreas do nosso funcionamento de vida não estão fluindo da maneira que poderiam estar fluindo. E eu creio que o Senhor nos dará chaves para que esses ambientes sejam abertos e haja uma ação do Espírito de Deus poderosa, bastante intensa. E eu queria que você estivesse já intercedendo por essa semana, do dia 15 em diante, e estivesse gerando no seu espírito aquilo que certamente o Senhor vai trazer sobre nós
nesse período, nessa semana. E convide seus familiares para estarem juntos aqui também. Vai ser um período assim extraordinário. Eu já falei do Marcos, né? Ok, os líderes de célula de casais, não deixem de, no final, chegarem até aqui. Bom, queridos, nós somos um ministério, nós funcionamos como uma parte importante da nossa manifestação ministerial. Funcionamos através das células, uma igreja em célula, e isso envolve uma ação constante de multiplicação de novas células, novos líderes sendo levantados, onde novos territórios vão sendo alcançados com a proclamação do Evangelho do Reino de Deus. E nessa noite nós queremos estar orando por irmãos que estão sendo levantados nesse tempo, após serem acompanhados como novos líderes de célula. Eu vou passar aqui para o nosso irmão Israel, ele vai chamar aqui, à medida que o seu nome estiver incluso, você já vem, até porque você já sabe do que vai acontecer hoje. Amém, queridos. Só a recomendação que a gente sempre dá para deixar para aplaudir quando todos estiverem aqui, para não começar aquele com as primeiras palmas e o último já está aquela... Amém? Então, Bruna, célula de pré-adolescentes. Bruna, filha do nosso pastor Paulo, pastora Viviane. Débora, célula de mulheres. Dilza e Edson, célula de casais. Dione, célula de mulheres. Edmar e Jennifer, célula de casais. Késia, célula de jovens. Luísa, célula de mulheres. Marcele, célula de jovens. Marcos e Tatiana, célula de casais. Mauro e Márcia, célula de casais também. Márcia, célula de mulheres. Milena, célula de jovens. Ronan, célula de jovens. Vinícius, célula de jovens. E Richard, célula de jovens também. Perdão, Vinícius é célula de homens. Cadê o Vinícius? Amém, queridos, são esses os nossos novos líderes. Glória a Deus. Pode ser melhor, né, gente? Glória a Deus. Aleluia. Vocês fazem parte da resposta daqui, como o Senhor disse: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E vocês disseram: eis-me aqui. E queremos nessa noite transferir sobre vocês essa ação legítima de vocês como líderes, de pessoas que terão a oportunidade através da vida de vocês de serem amadurecidas, de serem tornadas pessoas melhores em Deus. E a nossa oração nessa noite é para que toda a graça e a sabedoria do Espírito seja sobre vocês. Entenda que a liderança de uma célula não é apenas preparar um estudo e ministrar sobre pessoas, mas liderança significa gerar influência. E eu não vou conseguir, nem vocês, nem ninguém vai conseguir influenciar pessoas para Deus, o tanto quanto estivermos influenciados por Deus na nossa vida pessoal. A recomendação, acima de tudo: cuidem da vida de vocês. Cuidem da fé de vocês. Zelem pela palavra de Deus. No sentido de que não é a nossa competência, não é a nossa habilidade, não é a nossa qualidade de comunicação que será determinante para aquilo que só Deus poderá fazer através de vocês.
Para isso, então, dependam de Deus. Dependam exclusivamente de Deus. Vocês não estão sendo legitimados, ou serão legitimados nessa noite, para fazer apenas parte de um movimento. Mas vocês estarão sendo aqueles que vão transferir uma mensagem. E que aqueles que estarão ouvindo vocês, que eles possam olhar para vocês, e não apenas ouvir vocês, eles possam olhar e ver que a vida de vocês é coerente com aquilo que vocês falam. Porque assim então vocês estarão alcançando o êxito daquilo para o qual Deus os chama nessa noite. Eu vou pedir que toda a igreja fique de pé e nós vamos orar. E eu quero, junto com toda a igreja, vamos orar juntos por eles. Vamos pedir que o Espírito de Deus possa tomá-los de uma forma assim extraordinária, de uma forma única. Que vocês fiquem impressionados com o que o Espírito vai fazer com o sim de vocês. Que vocês considerem isso. Que ao final de cada reunião de célula vocês possam dizer: Deus purinho, como se diz, estava ali. E é tudo que precisa acontecer. Deem liberdade ao Espírito. Deem total liberdade ao Espírito. Se organizem, planejam. Faça tudo aquilo que naturalmente vocês sabem que precisa fazer. Mas acima de tudo, deixem que o Espírito possa ser o regente desse ambiente onde vocês serão os facilitadores daquilo que Deus vai gerar na vida de pessoas e, é claro, na vida de vocês também. Pai, no nome de Jesus, nós estendemos as nossas mãos. Levante a sua voz, irmãos, e abençoe eles. Pai, nós declaramos e proclamamos, Pai, aqui estão esses homens e mulheres que disseram sim para o chamado, Senhor. Que disseram: Senhor, Pai, eu estou pronto para iniciar o processo da construção que você está fazendo na minha vida e também através da minha vida, na vida de outras vidas. E por isso, Senhor, por causa do sim deles, Pai, nós rogamos que os céus se movam em favor deles. Pai, que as circunstâncias sejam preparadas pelo Teu Espírito, Senhor. Eu rogo, Senhor, que eles sejam dotados de espírito de sabedoria e de pleno discernimento. Espírito de sabedoria e de conhecimento. Espírito que possa discernir espíritos. Pai, no nome de Jesus, que a fala deles, que a voz que sairá deles, seja como flechas certeiras, que atinja o alvo, Pai. Faze-os prosperar. E nessa noite, como igreja, Senhor, nós os abençoamos e os enviamos para proclamar e gerar vidas para o reino de Deus, conforme o agir do Espírito Santo de Deus. Nós os abençoamos e declaramos: vão e sejam férteis, em o nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Aproveitando enquanto o apóstolo está os cumprimentando, se você é um líder de célula e tem alguém na sua célula que você está prestes a multiplicar, ou se você já está liderando célula há algum tempo e ainda não fez o núcleo de treinamento de líderes, me procure ao final do culto para a gente estar formando uma nova turma, tá bom? Obrigado. Glória a Jesus. Aleluia. Queridos, nessa noite, é com muita alegria e um sentimento de realização
um sentimento de fazer parte da história de vida de alguém que eu aprendi a amar profundamente. Conheci agora o mais novo escritor. Quando um profeta começa a escrever, porque o negócio está ficando pesado mesmo. Talvez umas 2 décadas, ou um pouco mais do que isso, conheci o então Fábio Coelho. Um rapaz com um profundo desejo de conhecer mais profundamente a Deus, e alguém que queria se expor a todo momento e a todas as possibilidades e oportunidades ao agir de Deus na sua vida. Eu o vi crescer, eu o vi amadurecer, estava no dia do seu casamento, pude ver os seus filhos nascendo. É claro que falando tudo isso, você já está começando a esperar um homem aqui de 50 anos. Mas não. É com muita alegria que essa noite nós podemos ter entre nós esse homem de Deus, a quem eu amo profundamente, ao meu irmão. Olha, até meu nome já apareceu aqui no livro. Você exagerou, mas está valendo. Vem cá, Fábio, profeta Fábio Coelho. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos ficar de pé, vamos aplaudi-lo agora, é isso? Honra a quem honra. Aleluia. Quem poderia imaginar que essa história, esse capítulo da história a gente ia ver. Glória a Deus. Ele cresceu, né? Irmãos, nessa noite, aqui em Terra Fértil, nós temos aqui o livro escrito pelo autor aqui ao meu lado. Não apagueis o Espírito. Um guia de como desenvolver o dom da profecia. Eu estou muito curioso em ler as páginas desse livro. Ele já passou por 4 meses de revisão, né? E finalmente a editora publicou. E com muita alegria nós vamos nos assentar agora e nós vamos ouvir aquilo que Deus tem construído na vida de Fábio Coelho. Obrigado, Fábio, por nessa noite você compartilhar. Eu queria dizer a você que lá no fundo nós temos um stand lá com os livros, e no final não vai embora sem passar lá. Aceita cartão de crédito, de débito, startup, de tique refeição. Fazemos qualquer negócio, mas tem que vender os 2.000 livros. Só 2.000. Primeira edição. E então no final o Fábio vai estar lá numa noite de autógrafo também. Rapaz, que negócio. Faltou só uma jarrinha lá de água e uns biscoitinhos, né, rapaz? Rapaz, a gente não preparou um negócio legal, mas tudo bem. Então, no final, você vai poder ter, como eu tenho aqui, né, o livro autografado. Renan, obrigado por me encontrar, me encorajar, me discipular e me enviar. Nesse livro estão contidas algumas das
40 milhões de sementes. Esse livro é nosso. E é meu. Muita honra. Vou me assentar para te ouvir. Como é que prega agora? Meu Deus. Nem sei o que eu vou falar mais. Queria agradecer ao ministério, ao apóstolo Renan, ao apóstolo Nelma, toda a equipe, o presbitério, por nos receber nessa noite. E é muito emocionante estar aqui, porque muito daquilo que está nesse livro está relacionado àquilo que a gente viveu aqui. E a gente se debruçou na Escritura, procurou sobre o que era o Espírito, o que são os dons, como é que funciona esse negócio, o que são os 5 ministérios, como é que vive. E a gente estudou e teve um monte de teoria, e depois descobriu que a teoria estava errada. E depois a gente pensou outras coisas, aí as outras coisas também não funcionaram direito. E a gente foi buscando, nós fomos buscando viver aquilo que o Senhor estava sobre nós. Então, para mim, é uma honra estar aqui, porque esse livro está relacionado à minha história, e a minha história ela está totalmente associada com esse ministério. E eu queria agradecer muito. Esse livro é nosso. E também estar entre amigos é muito bom. E eu lembro que, quando eu cheguei aqui no ministério, eu cheguei com 2 amigos, a gente chegou junto. Foi uma quadrilha, bicho. Esse negócio aqui estava muito calmo, né? Aí chegou eu, Galba e Pedro. A gente chegou junto. É a revolução dos jovens malucos, né? E a gente começou a estar junto aqui e a buscar algo em Deus, se relacionar com o apóstolo Renan, com a apóstola Nelma, e a gente tentar naquela euforia de viver algo em Deus, errar, acertar, se enrolar, fazer um monte de coisa errada, fazer um monte de coisa certa. E aí, um monte de coisa aconteceu. Eu lembro na minha casa, no dia em Oaíba, no dia que a gente sentou para falar sobre a rede de jovens. E eu lembro que o Hélio, no meio da reunião, falou: vamos botar um nome Juventude Incendiado. Aí eu falei: tá bom, vamos nessa. E aí uma geração de jovens foi afetada por tudo aquilo que a gente estava vivendo. E hoje estar aqui nesse lugar é muito emocionante, é um cumprimento para mim. E como eu falei, eu não sei se todo mundo sabe disso, mas quando a gente chegou aqui, a igreja é ali em cima ainda. E eu lembro que naquele tempo, o apóstolo Renan recebeu uma palavra, que ele teve uma visão dos anjos, né? E ele ouviu uma voz que dizia que a semeadura era de 40 milhões de sementes. E eu sempre penso nessa palavra. Quando eu viajo, quando eu estou nos lugares, tal, e eu sempre lembro que eu carrego sementes daquilo que eu recebi aqui nesse lugar. Amém? Então, é uma honra para mim, queria estar muito grato, estou muito grato. Estou aqui com a minha esposa Jaqueline, ela é linda, ela está lá atrás. Meus filhos estão em algum lugar por aí, Daniel e Débora. A Débora já levantou a mão, o Daniel não levantará. Também estamos aqui com o Guilherme, levanta a mão aí, Guilherme, e a Giovana. Eles são casados, eles são do Ministério Impacto, lá do Ministério Convergência em Montemor, e são alunos queridos que a gente trabalhou e discipulou e ensinou sobre o profético junto com o Ângelo, o Haroldo. E hoje o Guilherme funciona na equipe lá no Ministério Profético junto com a Giovana, junto com a parte da música e tal, e é isso, as apresentações. Então compre o livro em nome do Senhor. Amém. Terminei. Nessa noite eu quero compartilhar uma palavra do meu coração. Eu não quero ensinar nada, eu quero compartilhar o meu coração, baseado nesse texto que tem a ver com o livro. Quando Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,19, diz ele: não apagueis o espírito, não desprezem as profecias. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias. Então Paulo ele faz uma instrução que é polêmica.
ele diz, não apague o espírito. Aí você fica assim, caramba, mas é possível apagar o espírito? Lógico que é, né? Senão ele não falava para não apagar. Você precisa entender uma coisa, é possível uma pessoa ser cheio do espírito, está incandescendo, está queimando no Senhor, e ela tomar atitudes e condutas na sua vida em que ela vai experimentar um esfriamento. Então Paulo ele faz uma exortação: não deixe que o espírito se apague na sua vida. Aí ele ensina como: não despreze as profecias, não despreze aquilo que o Senhor falou para você, não despreze a palavra profética, não despreze a visão celestial que Ele te deu. Paulo está dizendo, permanece na palavra, permanece naquilo que você ouviu, porque Jesus em Mateus 24 vai dizer que nos últimos dias o amor de muitos, ou da maioria, vai se esfriar. E lá em Apocalipse ele vai dizer para uma igreja: você está morna. E você precisa entender que uma igreja morna não é uma igreja que estava fria e foi esquentando. Uma igreja morna era uma igreja que estava quente e está se esfriando. E ele vira para a igreja numa cidade e fala: eu vou te vomitar da minha boca. Mornidão da ânsia de vômito no Senhor. Isso é muito pesado. Então nessa noite eu quero compartilhar uma palavra que eu tenho no meu coração sobre o Brasil. E eu quero começar compartilhando uma visão. Eu não sei se eu já falei isso aqui da outra vez. Há uns 2 anos atrás, se não me engano, eu estava em casa, no escritório lá, lendo a Bíblia, e me veio uma imagem, uma visão. E eu via uma chuva muito grande vindo sobre o Brasil. Eu vi uma tempestade vindo assim. E a nuvem vinha e ela derramava muita água. E quando a chuva vinha sobre as pessoas se alegravam e pulavam e se alegravam na chuva. Só que o que aconteceu é que da mesma forma que a chuva veio de repente, ela foi de repente também. E o problema é que aquelas pessoas que estavam se alegrando e molhadas, enquanto elas estavam molhadas, elas estavam alegres. A partir do momento que elas foram se secando, elas se voltaram para a sua vida normal. Só que haviam algumas pessoas que viram a chuva chegando, e eles construíram reservatórios de água para reter aquela água daquela chuva. O que aconteceu foi que quando a chuva foi embora, aquelas pessoas tinham aquela água reservada para poder se molhar e beber, e dar de beber a todos que queriam. Eu acredito que o Senhor está para derramar o seu Espírito sobre o Brasil de novo. Eu tenho convicção disso. E eu não estou falando só de mim, porque eu tenho conversado com muitas pessoas proféticas no Brasil. No ano 99, o Espírito caiu sobre o Brasil. E aconteceu um monte de coisa ao mesmo tempo, foi uma maluquice. Eu lembro, no ano de 99, a Lagoinha apareceu, diante do trono. E começou um movimento de adoração no Brasil. E no ano de 99, começou no Brasil a se ventilar com muita força o ensino dos 5 ministérios. No ano 99, começou com muita força também o movimento da igreja nas casas, o movimento celular no Brasil. Aconteceu tudo isso na mesma época. O Espírito caiu assim, e as pessoas começaram a ser despertadas por algo em Deus, e começou uma doideira, e começou todo mundo ir para Belo Horizonte, começou todo mundo ir para Vitória, o Espírito caiu em Vitória, em Belo Horizonte. Aí começou a ter as conferências no Rio de Janeiro. Quem já foi naquelas conferências? Só eu e Galba, né? Casa de Davi, David Kila, Cirilo. E o pessoal ia na conferência, era carregado para casa. A gente ia na conferência, queria vir aqui tocar de costa. Senhor, tem misericórdia. Você lembra, né? Eu também. Ele assim, no caso, não.
É só volta. Aí eu e o Galber, tá bom. Aí depois o Galber inventou uma outra modalidade, que não podia ficar de costas. Aí o Galber inventou o de lado para Deus, de lado para a igreja. Aí ele ministrava aqui assim, ó. Naquela época muita coisa aconteceu, e muito do que a gente vive hoje foi porque o Espírito caiu naquela época. E um monte de coisa. A gente foi para São Paulo, lembra? Naquela conferência apostólica no Ibirapuera, a gente sentado lá com o caderno anotando, os caras falando sobre o apostólico. E a gente falou, o que esses caras estão querendo falar com isso? E a gente ia para São Paulo, na escola apostólica e profética, tinha uma escola clandestina, né, que era fechada. E aconteceu um monte de coisa. Só que o que aconteceu é que uma geração queimou, uma geração foi para congresso, uma geração chorava nas conferências, nos acampamentos. Mas essa mesma geração, ela foi se esfriando. Um monte de jovens que estavam conosco nas conferências estão hoje no homossexualismo, nas drogas. Um monte de casamento que foi gerado nesse tempo foi desfeito. Pessoas que se amavam e por causa de problemas ridículos nunca mais falaram. Nós estamos vivendo um tempo de frieza no Brasil. Mas o Senhor está para derramar o seu Espírito de novo. Jesus, nós queremos nosso coração queimando pela tua presença de novo. Queima o nosso coração, aquece o nosso coração por mais da tua presença, por mais da tua presença. Aquece de novo, Senhor, aquece de novo, quebra-nos. Queremos mais de ti, queremos mais de ti, queremos mais de ti, Senhor. Nessa noite eu quero dizer que o Espírito está nos chamando a abraçar as palavras proféticas que já foram liberadas sobre essa nação, as palavras proféticas que já foram liberadas sobre as nossas famílias, porque Paulo disse: não apague o Espírito, não despreze a voz do Senhor. Não importa que experiências você viveu nesse tempo, o que importa é o que Deus disse. Ah, mas eu passei um monte de problema. Não importa, todo mundo passou problema. Jesus morreu na cruz, querido. Jesus falou: você quer me seguir? Toma a sua cruz e venha. Jesus falou: você quer seguir? Você vai sofrer. Existe uma heresia ensinada por uma seita no Brasil que diz que vem para Jesus e pare de sofrer. Isso é uma heresia, isso é mentira. Porque quando o Senhor chama Saulo, ele manda Ananias para orar por Saulo. Ele fala: vai lá e bota a mão na cabeça daquele homem, porque os olhos dele vão se abrir e ele vai entender o que importa sofrer pelo meu nome. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. As aflições você passa por ela. Salmo diz que o justo passa pelas aflições. Ele não para nas aflições, ele passa. Nós vamos passar por aflições, mas nós não vamos parar nelas. Escuta o que eu vou te dizer agora. Sabe como você identifica uma pessoa espiritual? Uma pessoa espiritual não é identificada por ausência de problema. Isso é engano. Fulano não tem problema, fulano é perfeito, ele é espiritual. Isso é mentira. Na verdade ele é um mentiroso, porque ele está fingindo. Se você acha que alguém é perfeito, ele está te enganando. Sabe como você reconhece uma pessoa espiritual? Não é a ausência de problema, é como ele lida com o problema. Eu não sou pessimista, mas eu sou bíblico. Vai ter uma grande tribulação no mundo, querido. E
nós vamos passar por ela, a gente não vai parar nela. Nossa. Mas o convite de Paulo é: nós precisamos abraçar a palavra profética. Então eu quero falar esse ambiente aqui agora. Se as tuas frustrações, os teus medos, as suas experiências familiares, experiências eclesiásticas estão te paralisando, estão gerando frieza no seu interior, eu digo agora que pare isso na sua vida. É em nome de Yeshua, agora mesmo. Agora mesmo. Acende o teu espírito aqui nesse lugar. Acende o teu espírito nas nossas famílias. Acende o teu espírito nas nossas crianças, nos nossos filhos. Acende o teu espírito, Senhor, nos anciãos, nos jovens, nas crianças. Em cada queremos mais fluir no teu espírito. Quando Jesus em Mateus 24 ele fala sobre o coração, o amor de muitos se esfriando, logo em seguida ele dá um exemplo. Ele fala que a geração que vai ver a vinda de Jesus é como a geração de Noé, que comia, bebia, casava e dava esse casamento, até que Noé entrou na arca e ninguém percebeu. Era uma geração que não fazia nada de errado, que comia, casava e dava esse casamento. O problema é que enquanto alguns estavam embriagados com a normalidade da vida, Noé e sua família estavam envolvidos com a edificação da obra de Deus. Qual é a tua prioridade, querido? É a sua vida ou é a obra de Deus? Não, mas eu tenho a minha vida. Então se você tem a sua vida, você não é salvo. Porque aquele que recebeu a Cristo como Senhor da sua vida, perdeu a vida para o senhorio de Jesus. Um apóstolo ministrando outro dia, eu estava ouvindo, e ele falou uma coisa muito forte. Ele falou assim: quem aqui já entregou a sua vida para Cristo? Aí todo mundo levantou a mão. Aí ele falou assim: cuidado, porque Jesus tem uma maneira, ele tem uma mania feia. De tudo que você dá na mão dele, ele dá graças e reparte com todos. Quem já entregou a sua vida por Jesus? Então deixa eu dizer uma coisa para você: a tua vida não é mais sua, a sua vida é nossa. O teu dinheiro não é mais seu, o teu dinheiro é nosso. Os teus filhos não são mais seus, os teus filhos são nossos. O teu filho, no meio do culto, começar a bagunçar aqui, qualquer crente tem autorização de chamar a atenção do teu filho. Já fica a dica. Só que a mesma autoridade que alguém tem para chamar a atenção de um filho bagunceiro é a mesma autoridade que quando essa criança crescer e ela estiver fazendo faculdade e você passar necessidade e não poder pagar, a igreja vai se unir para ajudar a pagar a faculdade dessa criança. A idolatria precisa ser quebrada no Brasil. A idolatria do eu. Sabe que o maior ídolo não é imagem, é você mesmo. Aleluia. Outro dia, um amigo meu me convidou para algo inusitado. Meus amigos, fui pregar numa conferência, o tema era idolatria. Aí estava uma conferência, o tema era idolatria. Aí tinha uns ministros, né? Aí de manhã era um, de tarde era outro e de noite era outro. Aí de manhã era o Michel Duque, teve ministro aqui, pregou. Aí de tarde, adivinha quem pregou de tarde? Um padre. Qual era o tema? Idolatria. Foi muito divertido. Adivinha quem pregou depois dele? Eu. O cara destruiu a vida dos evangélicos. Ele falou: vocês falam que a gente adora imagem, vocês adoram dinheiro. Vocês adoram vocês mesmos, porque vocês só se envolvem com aquilo que traz benefício próprio. No final ficou aquele monte de evangélico ajoelhado lá, chorando, e o padre profetizando em línguas. Esse é o meu Deus. Aleluia. Eu vim aqui para decretar algo sobre essa casa. A frieza não vai dominar o seu interior. Mas vocês vão ter problema aqui? Ah, vão.
Vai ter, os líderes vão se entrar na sala e vão querer se matar? Certamente. E quando eles começarem a ficar nervosos, vai entrar um homem brabo pra caramba. Brabo. Ele vai falar assim, acabou. Aí todo mundo. Eu lembro a primeira vez, tá filmando. Primeira vez que eu cheguei para um gabinete, fiz um discurso. Falei, posso? Queria fazer uma tatuagem. Aí ele perguntou, ele estava assim, ó, escrevendo. Ele nem levantou a cara. Ele falou assim, você vai fazer onde? Na bunda? Aí eu, tá bom, já nem falei mais nada, mudei de assunto. Aí peguei o ponto 2, falei, vamos falar sobre a rede de jogos. O nego aplaudiu, né? Aleluia, né? O pessoal está comemorando o fato de eu tomar uma voadora. A vida, ela é complexa. Casamento é tenso. Quer uma profecia? Você vai casar, o primeiro ano do seu casamento pode ser a Terceira Guerra Mundial, querido. Porque você não sabe, você não conhece a pessoa que está casando. Você pode ter namorado 3 anos, mas você só vai conhecer ela depois que tu morar junto com ela. 3 é verdade, é só a mulher falaram, né? Entenda, no casamento você vai ter um monte de coisa, mas as tuas experiências não definem a sua prática. Mas a palavra profética define a nossa prática no casamento. Você pode querer matar a tua mulher, mas você vai ter que chegar e vai ter que viver isso aqui. Vou ter que perdoar ela. Você não vai divorciar, querido. Resolve o teu problema. Porque a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. E se eu fosse você, não fazer algo que Deus odeia. Eu nem abri a Bíblia, né? Tem que ler um texto, né? Para salvar a noite. Existe uma chuva vindo sobre o Brasil. A questão não é se vai vir ou não. A questão é se você vai estar preparado para ela. Eu vou repetir, a chuva está vindo sobre o Brasil, mas nós precisamos nos preparar para ela. E aqui eu quero compartilhar algo antes de eu pregar de verdade sobre preparação. E um cara que para mim é uma figura profética sobre preparação é João Batista. A Bíblia diz que ele preparou o caminho do Senhor. Muito, muito forte isso. Muito forte. Antes de Jesus se manifestar, João fez um trabalho que preparou o caminho para que Jesus se manifestasse. Que honra desse homem. Ele estava preparado para a vinda de Jesus. A questão não é se Jesus vai voltar ou não. A questão é se você está preparando, se você está preparado para a sua volta. E a Bíblia diz que João Batista, Jesus falando sobre João Batista, ele fala assim: desde os dias de João Batista se faz violência no reino dos céus, e os violentos se apoderam dele. Isso é um enigma. Os teólogos brigam sobre o que isso significa, e tem um monte de teoria. E eu estudando muito sobre isso com os amigos, cheguei a uma conclusão: que o que Jesus quis dizer é que João Batista tinha uma postura que revelava 3 coisas. O reino de Deus se move violentamente. Nada pode parar o reino de Deus. O reino de Deus não é a igreja. A igreja faz parte do reino de Deus. O reino de Deus é o governo soberano daquele que está sentado no trono sobre todas as coisas. Nada pode parar o reino. O reino se move violentamente. Tudo que se opor a ele vai cair. Então essa é a coisa 1. A coisa 2 é que aqueles que querem fazer parte desse reino precisam ter uma resposta violenta. Precisa ter uma postura violenta. Era o que João fazia. João fazia alguma coisa que provocava violência no céu de Jerusalém. Ele abalou o céu de Jerusalém. João profetizava e falava, e os poderes e os príncipes de Jerusalém eram abalados. Não havia nenhuma resistência.
E a terceira coisa é que todo aquele que faz parte do reino de Deus vai sofrer uma oposição violenta. Se você está tendo uma vida muito tranquila, querido, se fosse você, eu se convertia. Talvez você não é salvo. O reino de Deus se move violentamente. Aqueles que querem fazer parte desse reino precisam ter uma resposta violenta. E todos aqueles que fazem parte desse reino sofrem uma oposição violenta. O meu filho, de 13 anos de idade, sofre oposição na sua mente na escola, na aula de filosofia. Isso não é brincadeira. Isso é sério. Agora a pergunta é, o que João Batista fazia que gerava essa violência toda? O que ele fazia que movimentava os céus e preparava o caminho do Senhor? João Batista só fez uma coisa. Ele pregou o arrependimento. Ele pregava o evangelho do arrependimento. As pessoas vinham, confessavam seus pecados e eram batizadas no batismo do arrependimento. E quando as pessoas se arrependiam diante de Deus, os poderes eram abalados em Jerusalém. Aí um dia, João está no Jordão, Jesus aparece. Ele olha para Jesus e fala: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí fica naquela discussão, se vai batizar, não vai, vai, Jesus vai batizar. E aí a Bíblia diz que João Batista batiza Jesus e o Espírito cai. Mas o Espírito não só cai sobre Jesus, não. Ele cai sobre Jerusalém. O Espírito cai sobre Jesus. Você sabe que existe uma preparação para o derramamento do Espírito. Você está comigo? Sabe como se prepara a terra para o derramamento do Espírito? É uma ação violenta da igreja. E sabe qual é essa ação violenta? Arrependimento. Mudança de mente. Mudança de atitude. Eu já falei isso aqui, eu acho. A Bíblia em Apocalipse fala sobre a marca da besta. Isso, a marca da besta é uma alusão ao filactério. Filactério é uma prática judaica. Não sei se você já viu a foto de um judeu. Ele amarra um negócio de couro. Já viu? Vocês já viram isso? Ele amarra uma fita de couro. E aqui tem uma caixinha aqui atrás que tem a Torá dentro. E os sacerdotes também amarram uma fita de couro na testa. E tem uma porção da Torá. E a Bíblia diz em Apocalipse que a marca da besta é um sinal na testa e na mão. E aí a pessoa fica, mas é um chip, é uma tatuagem. O que é a marca da besta? A marca da besta é algo muito simples. É uma maneira de pensar que produz uma maneira de agir. O Senhor está nos chamando para o arrependimento. Saímos da frieza, da inércia. Saímos da embriaguez da normalidade da vida. A gente vai ter que viver Efésios 4, 11, 12, senão a gente vai rasgar essa Bíblia, a gente vai desistir desse negócio. Ele deu uns para apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres para capacitação dos santos, para que os santos cumpram a obra do ministério. E a obra do ministério é a edificação do corpo de Cristo. Isso tem que acontecer. O problema é que existe, de um lado existe controle e manipulação de líderes. Onde líderes, eu tenho as respostas de tudo. Então você vem para mim e eu vou resolver a tua vida. Só que do outro tem idolatria, tem mornidão, ninguém quer servir. As pessoas querem assistir culto. O Espírito está vindo sobre o Brasil. Assim como o Espírito caiu sobre Jesus naquele dia. Mas Ele está levantando preparadores de caminho. Casas que vão ser preparadores de caminho. Assim como João Batista, que tinha um encargo apostólico e profético. Ele não fez nenhum milagre. Ele não curou ninguém. Ele não multiplicou pão. Ele só fez uma coisa. Ele pregou o evangelho do reino. E a pregação do evangelho do reino produziu frutos de arrependimento. Um povo que mudou a sua maneira de pensar, por isso mudou a sua maneira de agir. Quando Jesus chega, o povo estava pronto para receber o Messias. Eu
tenho uma teoria hoje sobre discipulado. Para mim, eu cansei de tentar fazer um discipulado baseado em instrução de Bíblia. Eu estou numa parada de a gente desenvolver um discipulado que vai converter mentes e corações. Amém? Porque tem gente que só quer estudo, quer apostila, quer material, quer conferência, quer seminário, quer sei lá. Está 10 anos ouvindo um monte de coisa, mas continua na inércia. Essa é uma noite onde o Espírito quer cair sobre nós, para destruir a frieza do nosso interior. Amém? Estamos juntos? Então, terminando essa pequena introdução, vamos para Joel. Que Deus nos ajude. Espírito da profecia, cai nesse lugar. Espírito de graça e súplicas, cai nesse lugar. Converte os nossos corações para aquele que foi transpassado. De graça e súplica, caia neste lugar. Espírito de graça e súplica, aqui. Espírito de graça e súplica, caia nesse lugar. Espírito de graça e súplica, Vem, Espírito Santo. Convence do pecado, da justiça e do juízo. Joel capítulo 1, versículo 1. Vou esperar todos acharem. Joel é um livro extremamente escatológico. Você que estuda escatologia, as profecias do fim, você vai passar por Joel certamente. Joel, na verdade, ele é uma profecia que está relacionada ao tempo de Joel, mas também é uma profecia que está relacionada ao tempo do fim. E no capítulo 1, no versículo 1, diz assim, Joel 1:1. Essa é a palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Betuel. E aí ele começa a profetizar. No versículo 4 ele diz: o que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu, e o que o gafanhoto migrador deixou, o gafanhoto assolador comeu. E o que o gafanhoto assolador deixou, o gafanhoto destruiu e comeu. Ou seja, é muito gafanhoto. O que Joel está dizendo é que o povo de Deus estava tudo bem, todo mundo com a sua colheita, todo mundo colhendo as coisas, e de repente veio uma manada de gafanhoto e passou na plantação do povo e comeu tudo. O que acontece aqui é que o povo entra em crise. E eu quero dizer uma coisa aqui nessa ousada: nem toda crise é ruim, porque a crise boa é a crise que Deus traz. Eu amo a crise que Deus traz, porque quando você lê Romanos 1, você vai ver que ele fala assim: a minha ira está sobre um povo, porque eu entreguei esse povo para que eles possam viver suas próprias paixões. Esse é o meu problema. O meu problema não é quando Deus corrige. O meu problema é quando Deus nos entrega a nós mesmos. Aí não tem mais volta. Hebreus 12 diz que o pai que ama o filho o corrige. E todo filho que se submete à correção do pai experimenta da santidade de Deus. Quantos querem experimentar a santidade? E aí o que acontece é que vem aqui um monte de gafanhoto e gera uma crise. Crise econômica, financeira, o negócio ficou feio aqui no povo. E aí, no versículo 10 diz: e o campo está assolado e a terra chora. Quem que chora? A terra. A terra estava chorando, pois o trigo está destruído, o vinho novo acabou e o azeite está em falta. E aí Joel começa a dar a solução. Eu amo a solução, porque tem um monte de gente falando um monte de coisa no Brasil. Está tudo ruim, que a igreja está ruim, que a igreja está em crise, que a economia está em crise, a política está em crise, que nada tem mais jeito. E eu quero dizer para você que a Bíblia diz que tem um jeito. Existe um jeito para a crise.
E Joel vai dizer qual é. Versículo 13. Ele fala aos líderes, aos ministros: sacerdotes, vestivos de pano de saco, e chorai. Chorai, ministros do altar, entrai e passai a noite vestidos de pano de saco, ministros do meu Deus. Porque a oferta de cereais e a oferta da libação foram eliminadas do templo do vosso Deus. Sabe o que Joel começa falando? A primeira coisa que ele diz, ele fala para os líderes, para os pastores, para os ofícios, para os 5 ministérios, para os ministros do altar, para os músicos, para os intercessores: parem tudo que vocês estão fazendo, troquem as suas vestes e se arrependam. Esse choro aqui não é de lamento, de está tudo errado, aí o que a gente vai fazer? Esse choro é: a terra está chorando, por favor, Deus, coloca a tua mão sobre nós. Eu creio profundamente que tudo o que está acontecendo no Brasil, na política, na economia e na igreja, é um chacoalhar de Deus, chamando o povo para o arrependimento. Eu creio nisso. Eu creio, é Deus corrigindo essa terra. Porque se Deus quisesse, se Deus já tivesse desistido do Brasil, Ele não ia fazer nada, Ele ia deixar a gente ser entregue. Sabe como que Deus, você sabe como que Deus faz quando alguém que Ele entregou? Ele deixa essa pessoa fazer o que ela quiser, deixa ela ser feliz na sua idolatria. Foi Deus que derrubou um partido, não foi a direita. Foi Deus que derrubou a corrupção. Foi Deus que chacoalhou a Petrobras. Foi Deus. É Deus que está desnudando a corrupção na igreja. É Deus que está fazendo isso. E parece que nós estamos em crise. E agora? O que a gente vai fazer? Joel já diz: troca as suas vestes e se arrepende. E começa a clamar pela terra que está chorando. Só tem um jeito para o Rio de Janeiro, querido. O Guilherme compartilhou uma palavra ontem. A gente estava num fórum profético no Recreio. E o Guilherme compartilhou uma palavra que ele falou que a primeira coisa que veio na mente dele quando ele chegou no Rio de Janeiro foi a palavra caos. Ele falou: cara, vocês vivem num caos. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. É muita pressão nessa cidade. A única coisa que nós temos que fazer nessa cidade é nos voltarmos para Ele. Porque a gente já tentou botar governador crente, deu errado. O pessoal tentou falar que a gente precisava de uma emissora crente, também deu errado. Qual que é a diferença da Record para a Globo? A Globo tem Big Brother e a Record tem Fazenda. Não, agora a gente precisa dos empresários convertidos. Se cria um monte de coisa para tentar resolver a crise. Só tem uma resolução: nós vamos ter que descer. Nós vamos ter que botar a cara no chão. Nós vamos ter que pedir: por favor, Senhor, intervém nessa cidade. Isso vai ter que começar com os líderes. Vamos continuar. 14. Decretai um jejum, convocai uma assembléia solene. Reuni os anciãos e todos os moradores da terra no templo do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. E eu tenho um conselho. Não é uma diretiva, é um conselho para essa casa. O que vocês fazem no tempo do carnaval precisa acontecer em todas as festas. Vocês precisam avançar na Assembleia Solene. Você entendeu? É um conselho. Sabe, está aqui, vamos estar um dia diante dele, adorando, orando, chorando. Isso não pode ser uma vez por ano. Não que isso esteja errado, mas se abriu uma porta, mas o Senhor está chamando vocês para um outro nível. Vocês precisam fazer mais isso. Vocês precisam utilizar as festas, porque as festas são assembleias solenes. Aleluia.
Capítulo 2 agora. Versículo 12. Você está aí? Com o Joel aberto? Aleluia. Mas agora diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo. Com o quê? Choro e pranto. Não é tempo de fazer evento. É tempo de jejuar. Eu sei que essa casa não tem essa prática, mas eu vou nos lugares que uns negócios, parece uma casa de show, bicho. Você entra num lugar, tudo preto, as luzes, umas fumaças. Fica para que essa fumaça, gente? E aí tu tá no meio da pregação e fica aquela fumaça no. E aí o lugar é feito para ser um evento. O lugar é feito para ser atrativo. E as pessoas estão enganadas, achando que vão ter que fazer ambientes atrativos. Esse lugar, Deus não edificou esse lugar para ser atrativo. Deus chamou esse lugar para colocar o nome dele aqui. Vocês estão comigo? É um tempo de jejum. É um tempo de... jejum não é só deixar de comer, gente. Jejum é parar o que está fazendo para orar. É um tempo de orar. A igreja tem que orar no Brasil como nunca antes. Nós precisamos voltar para o Senhor e orar. Antes de tudo, Paulo disse: ore. Antes de tudo, ore. Antes de comprar um carro, ore. Antes de casar, ore, em nome de Jesus. Antes de fazer qualquer plano, ore. Nós precisamos de jejum. Nós precisamos de assembleia solene. O Senhor está chamando o seu povo para uma assembleia solene. Rasgai o coração e não as vestes. Repita comigo: é algo interno, não externo. Nós precisamos de um movimento no interior. Sabe por quê? Porque naquela época os religiosos, quando queriam demonstrar que estavam arrependidos, o que eles faziam? Rasgavam as vestes, porque era algo visível. Sabe o que o profeta está dizendo? Não é um evento, é uma ação. São pessoas que vão estar nos seus quartos rasgando o coração. São pessoas que vão estar lavando louça, invocando o nome do Senhor. São pessoas que vão estar tomando banho, orando em línguas e falando: nós precisamos da tua presença, nós precisamos da tua presença. Precisamos da tua presença, Senhor. Nós não vamos reunir crianças mais só para comer pipoca. Não que isso seja errado, mas nós vamos ensinar nossas crianças a amar a presença. Nós vamos ensinar nossas crianças a botar o joelho no chão e orar. Você está comigo? É um tempo de rasgar o coração e não as vestes. Nós precisamos de um profundo arrependimento no Rio de Janeiro. Rasgai o coração e não as vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, tardio em se irar e grande em amor, arrepende-se da desgraça que enviaria. E aqui eu quero focar no 16. Reunir o povo, santificar a comunidade. Como que você santifica a comunidade? Olha o que o profeta vai ensinar. Isso é uma chave. A santificação de uma comunidade. Ajuntai os anciãos, reuni os meninos e as crianças de colo. Sai o noivo do seu quarto e a noiva do seu aposento. Sabe o que Joel está dizendo? Tira o neném que está mamando do peito da mãe, porque o neném recém-nascido vai jejuar. Tira o noivo da lua de mel. Tem noção do nível que é a parada? Tira da lua de mel. Você não vai fazer mais sexo não, você vai jejuar. Mas na lua de mel, E chama os anciãos. O encontro das gerações. Os anciãos que talvez perderam a esperança. Que já viram um monte de coisa. A gente conhece muito isso no Brasil.
Muitos anciãos que já viram muita coisa na igreja. Quando você fala de igreja, fala, já sei como é que é isso aí. Perderam a esperança. Então chama os anciãos. Chama as crianças. E chama os jovens. Para quê? Para rasgar os corações diante dele. E aí, olha o que acontece no 25. Assim, ou seja, depois que vocês fizerem tudo isso aí, assim eu restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Migrador, assolador, destruidor, cortador, o meu grande exército que enviei. Quem foi que enviou o gafanhoto? Foi Deus. E tem gente repreendendo o gafanhoto no Brasil. Tem gente repreendendo a crise. Sabe o que as pessoas estão fazendo? Oração contra Deus. Eu lembro quando eu era jovem, a gente ouviu muito isso. O Galba estava comigo nisso aí várias vezes. A gente ouvia, né? Não, porque os gafanhotos são demônio, né? Os gafanhotos são principados. Tinha uns negócios assim, a batalha espiritual, né? Principado do cortador, do migrador. Aí tinha umas teorias malucas, que eram os demônios. O maluco está aqui. O gafanhoto foi um bicho, gente, que Deus mandou para provocar arrependimento no povo. Repita comigo: restituição está disponível àqueles que se arrependem. Eu quero dizer algo para você aqui. Não importa quanto tempo você está parado, não importa quanto tempo você parou, nessa noite eu quero te dizer que o Senhor vai restituir os anos que foram consumidos. Mas eu sofri, você não conhece. Mas você também não conhece o que eu sofri, então está tudo certo. Mas eu estou frustrado com a igreja. Mas o problema é teu, querido. Nós precisamos nos arrepender, porque o Senhor quer restituir. O Senhor quer restituir. Aquilo que foi derramado em 99 não é nada comparado àquilo que Ele quer derramar agora. Ele quer lavar essa terra com o seu Espírito mais uma vez. E tem um monte de gente que viveu isso, e por causa das suas experiências de crise, problema no casamento, problema com o filho, problema com o pastor, problema com sei lá o quê, pessoas pararam. Mas o Espírito está chamando um povo para rasgar o seu coração. Restituição. E aqui eu termino com esse versículo. Esse versículo todo mundo lê em Atos 2, mas quase ninguém presta atenção no contexto que está escrito essa profecia. Em Atos 2, Joel 2, 28 diz assim: depois dessas coisas, repita comigo, depois dessas coisas. De que coisas? De um povo que vai se converter ao Senhor, que vai abandonar suas frustrações e os seus medos, que no meio da crise vai fazer uma coisa: trocar suas vestes por vestes de saco, ou humilhação, humildade. Os anciãos vão ter que se encontrar. Os líderes da cidade vão ter que se encontrar diante dele. E aí, se o cara não quiser, Deus vai remover ele do lugar. Porque é o que ele diz em Apocalipse: eu vou remover o candelabro. Deus vai fazer o que ele fez com Elias. Elias, vai lá e unge Eliseu no seu lugar. Depois dessas coisas, de quê? As gerações vão ter que se encontrar. As crianças, os jovens e os anciãos vão ter que se encontrar no lugar do arrependimento. E arrependimento, gente, não é, pra você entender, arrependimento é converter a Ele, é voltar os seus olhos para Jesus, é confessar que nós somos fracos, nós somos falhos, é confessar que nós não sabemos fazer esse negócio de igreja. Quem diz que sabe fazer igreja está perdido, porque Jesus diz: eu edificarei a minha igreja. É Ele que está edificando. A questão é: Senhor, por favor, deixa eu fazer parte do que você está fazendo, porque tem um monte de gente fazendo um monte de coisa que não é a igreja de Jesus. Eu tenho um problema sério hoje, porque eu sei o que a gente passou estudando sobre apostólico. E todo lugar, nos 4 cantos desse país, você vai
Lá no Manaus, lá no meio do mato, tem uma placa, Igreja Apostólica. Você vai lá no sertão, lá no meio, lá não sei de que tem lá, Ministério Apostólico. E tudo é apostólico agora. Se tu levantar uma pedra no Nordeste, por um apóstolo. Todo mundo quer um título, todo mundo quer um cargo. Eu botei o meu aí outro dia aí no Instagram, falei, ó, quem quiser comprar aí, estou vendendo. As pessoas querem posição, querem... Nós precisamos sair desse lugar de galgar lugares altos. Nós vamos ter que voltar a acessar lugares baixos. Tem um monte de gente dizendo que não, o crente tem que ocupar as esferas da sociedade e tem que ocupar os mais altos lugares, mas a minha Bíblia diz que o crente, discípulo de Jesus, vai ter que abraçar a cruz e morrer, vai ter que descer, vai ter que se arrepender e pedir, por favor, Senhor, não deixa que a frieza afete a minha família, os meus filhos, a comunidade que eu faço parte. Nós precisamos dele. Depois dessas coisas, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Depois dessas coisas, eu vou enviar minha chuva sobre essa nação mais uma vez. Eu vou batizar o Brasil com o Espírito mais uma vez. Depois dessas coisas, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas, as crianças que foram tiradas lá do colo da mãe, elas vão profetizar. E os anciãos terão sonhos. Por quê? Porque a falta de esperança vai ser destruída pela obra do Espírito. Ele vai restituir a esperança de novo. E os jovens verão visões. Versículo 32. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quantos querem ver um tempo de salvação em massa em Campo Grande? Quantos querem ver seus parentes, as pessoas da sua família sendo salvos? Quem quer? Quem quer ver quem quer ter um problema santo aqui nesse lugar? Onde não vai ter mais espaço aqui, você vai ter que se lascar. Para o que eu vou fazer? Quem quer? Só tem uma coisa que a gente precisa fazer: pedir pelo Espírito. Porque o Espírito convence do pecado, da justiça e do juízo. Campo Grande precisa de um batismo do Espírito. Mas sabe o que vai provocar isso? Preparadores de caminho. Aqueles que vão pregar a mensagem do arrependimento, da humilhação, da humildade. Eu quero terminar com o texto, agora eu vou terminar mesmo. Vamos abrir em Isaías. Oh Senhor, por favor, Senhor, vem com teu Espírito, Senhor. Vem sobre nós, Senhor. Convence do pecado, da justiça e do juízo. Isaías 57, versículo 15. Aleluia. Isaías 57, 15. Se você tem um marca-texto, eu convido você a marcar sua Bíblia, ou anotar no teu celular, ou marcar esse texto, porque esse é uma palavra que está sobre o Brasil nesses dias. Isso é um motivo de oração para nós. Pois assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, o qual também tem o nome de santo. Habito num alto e santo lugar, mas habito também. Ele não visita, ele habita. Ele habita. Ele habita num alto
e sublime lugar, Ele habita na eternidade, mas Ele também habita com o contrito e humilde de espírito. Para quê? Para vivificar o coração dos contritos. Essa é a chave da presença, da manifestação da glória de Cristo. Eu não estou falando da onipresença de Deus, eu estou falando da manifestação da glória de Cristo. Eu estou falando da manifestação do brilho da face de Jesus. Eu estou falando do derramamento do Espírito dele. Eu estou falando de salvação em massa. Eu estou falando de jovens sendo arrancados das drogas, crianças que estão sendo abusadas e abandonadas, sendo atraídas e adotadas pela igreja. Porque os órfãos e os pródigos estão sendo atraídos pelo Senhor para a casa de Deus. Vai chegar um tempo que a igreja não vai mais ter orfanato gospel, porque as famílias da igreja vão começar a adotar as crianças. Ele habita com o contrito e quebrantado. Então eu quero te convidar nessa noite, para que possamos levantar uma intercessão sobre essa cidade. Sobre essa cidade, mas também sobre esse lugar, Campo Grande. Mas podemos ser mais específicos. Nós podemos levantar uma intercessão por essa casa. Pedir que o Senhor coloque o nome dele nesse lugar. Eu estou falando de algo místico e sobrenatural agora. Eu estou falando de Deus colocar o nome dele nesse lugar, ao ponto de alguém, quando entrar ali naquele portão, ele vai sofrer o choque do peso da obra do Espírito. É quando Deus coloca o nome dele em lugares. A minha Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas a mesma Bíblia que diz isso também diz que Deus escolhe lugares para colocar o seu nome. E o nome disso é avivamento. É quando ele coloca o nome dele num lugar, e aí ele chama, e aí os homens chamam de avivamento da Rua Azusa. Deixa eu dizer uma coisa para você: avivamento tem endereço. É avivamento da Rua Azusa, é avivamento do país de Gales, é avivamento do aeroporto de Toronto, é avivamento de Pensacola, é avivamento em Cape Town, na África, entende? O que acontece é que de alguma forma, naqueles lugares, na Rua Azusa, em Gales, em Pensacola, no aeroporto de Toronto, de alguma forma um povo desceu diante dele, rasgou seu coração e pediu: por favor, Senhor, derrama o teu Espírito. E aí um dia Deus olhou e falou: tá bom, eu vou fazer. E o que ele fez naqueles lugares afetou o mundo. Eu vou falar algo ousado. Deus pode fazer uma coisa aqui, que pessoas de outros países vão vir para ver o que está acontecendo aqui. Entende o que eu estou falando? Você está comigo? Vai inverter, sabe? Em vez da gente ficar trazendo as pessoas de fora para falar aqui, as pessoas vão vir de fora para ouvir o que a gente tem para dizer. Mas não é por causa da nossa inteligência, da nossa sabedoria, mas é por causa da presença. Ele está vindo como chuva. Ele está vindo como chuva. Tem gente dizendo que o ensino dos 5 ministérios já passou. Isso é mentira. Agora que a gente está começando. Agora que a gente vai viver isso de fato. Agora que os santos sacerdotes vão se levantar para rasgar o seu coração. Amém? Então eu quero, se você puder, se você quiser, que nós possamos descer diante dele. Nós possamos nos humilhar nessa noite. Se você quiser ficar sentado, se você quiser ficar de pé, se você quiser se ajoelhar, depois dessas coisas, diz o Senhor, eu derramarei do meu Espírito sobre todas as pessoas, sobre todas as famílias, e aquele que invocar o nome será salvo.
Senhor, nós invocamos o Teu nome nesse lugar. Salva-nos, Senhor. Salva-nos da frieza dos últimos dias, Senhor, por favor. Salva, Senhor, salva as nossas famílias da frieza dos últimos dias. Salva-nos, Senhor, dos eventos sem conteúdo. Salva-nos, Senhor, das reuniões sem o Espírito. Salva-nos dos ensinos vazios. Salva-nos, 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 Senhor. Salva-nos da arrogância. Salva-nos da idolatria. Salva-nos da altivez. Salva-nos da mentira. Salva-nos do divórcio, da imoralidade sexual, Senhor. Salva-nos, Senhor. Salva-nos, Senhor, por favor. Salva-nos, Senhor. Você disse que aquele que invocar o nome será salvo. Salva-nos, Senhor. Nós invocamos o Teu nome nesse lugar. Salva-nos, Senhor. Salva-nos, Senhor. Nós rasgamos o nosso coração diante de Ti. Salva-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, porque muito do que fizemos em nome da igreja foi obra nossa. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas das músicas que cantamos são clamor dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Perdoa-nos, Senhor, porque não vivemos coisas básicas como perdoar o irmão, chorar com aqueles que choram. Perdoa-nos, Senhor. Eu peço agora, Espírito, vem nessa sala. Vem, Espírito. Vem, Espírito. Aumenta a medida do Teu Espírito aqui, Senhor. Vem, Espírito. Espírito de temor, batiza esse lugar. Espírito de temor, vem. Vem, Yahweh, vem, envia o Seu Espírito. Envia o Seu Espírito. Eu digo para você que está nessa sala, que está preso à pornografia e imoralidade sexual, essa é a noite de você ser curado. Confessa agora diante dele isso. Recebe a sua cura. Agora. Salva-nos, Senhor. Salva-nos. Salva-nos. Eu digo para você, marido, que está trancado, se masturbando no banheiro. Você está ofendendo a sua esposa. Eu digo para você agora, abre a sua boca, rasga o seu coração e confessa isso diante dele. Seja curado dessa enfermidade. Salva-nos, Yahweh. Espírito de temor, cai sobre nós. Ó Senhor, a Tua chuva está chegando. A Tua chuva está chegando. Eu quero estar pronto para me molhar na Tua chuva quando ela cair. Quando ela cair. Que as pedras se encontrem. Eu quero estar pronto para me molhar na Tua chuva quando ela cair. Quando ela cair. Eu quero estar pronto para me molhar na Tua chuva quando ela cair. Quando ela cair. Vem, Espírito, aumenta a medida. Estar pronto. Vem nessa casa, Senhor. Me molhar inunda esse lugar. Na Tua chuva quando ela cair sobre o Brasil. Eu quero que você abra a sua boca e comece a confessar o senhorio de Jesus sobre a sua vida, sobre a sua família. Vamos. Abra a sua boca e comece a confessar o senhorio de Cristo sobre essa comunidade. Senhor, nós falamos essa terra, porque essa terra é fértil. Nosso Senhor, essa terra é fértil. Não importa o que alguns dizem, que essa terra está se secando. Nós falamos a essa terra agora, ela é fértil. Ela é fértil porque as águas do Senhor estão sendo renovadas nesse tempo. Nosso Senhor, Yahweh. Nosso Senhor, Yahweh. Sim, Senhor, nós
colocamos diante de você, diante da Tua presença, Senhor. Pedimos, Senhor, abala aquilo que precisa ser abalado nesses dias, Senhor. Abala aquilo que precisa ser abalado no nosso coração. Destrona os ídolos do nosso coração, Senhor. Diante do Teu trono nós clamamos, Senhor. Nós nos colocamos como o estrado dos Seus pés e clamamos: abala, Senhor, para que permaneça aquilo que é inabalável, Senhor. Para que permaneça uma construção que é firme. Para que permaneça, Senhor, uma construção alicerçada em Você, Jesus. Espírito Santo, nós pedimos, Senhor, sopra sobre o Brasil, sopra sobre o Rio de Janeiro, sopra sobre Campo Grande com o Teu Espírito, Senhor. Senhor, levanta aqueles que vão entrar diante do Senhor para chorar. Nós clamamos, Senhor, levanta de novo, Senhor, nessa nação aqueles que vão entrar diante do Senhor para chorar. Levanta, Senhor, aqueles que vão se abaixar. Derrama, Senhor, a autoridade daqueles que estão chorando diante do Senhor. Senhor, nós queremos ver essa terra sendo marcada por lágrimas, Senhor. Alinha o nosso coração, abala aquilo que precisa ser abalado, Senhor, para que a Tua presença caia sobre essa terra, Senhor. A nossa oração é para que o Senhor fira essa terra, Senhor. Fira essa terra com arrependimento, Senhor. Volta os corações para o Senhor. Volta o nosso olhar para aquele que caminha no meio dos candelabros, Senhor. Senhor, desperta aqueles que vão descer. Mais temor, mais temor, mais temor. Pai, aumenta a medida do espírito de temor. Espírito de temor, que haja temor do Senhor aqui. Que levanta homens e mulheres sábios aqui, por meio do temor do Senhor. Temor do Senhor. Que toda pessoa que está vivendo na prática do pecado de forma deliberada nessa sala, nós condenamos essa enfermidade no seu interior agora. Seca e morre. Vem com temor e convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós abraçamos a palavra profética nesse lugar. Acende o Teu Espírito no nosso interior. Você disse que esse lugar seria um celeiro apostólico para as nações. Foi você que disse que seria um celeiro apostólico para as nações. Foi você que disse, Senhor. Nós abraçamos essa palavra aqui agora, porque o Brasil não está perdido, a igreja do Brasil não está perdida, a igreja de Jesus não está perdida. Deus não abandonou o seu povo nessa nação. Ele está chamando o povo para o arrependimento. E nós dizemos sim para você nessa noite. Envia-nos a nós, envia-nos, Senhor, envia-nos. Ensina-nos a nos tornar um povo apostólico de fato.
Um povo enviado pelo Senhor, um povo que teme o Senhor, um povo que experimenta na sua santidade, um povo que se submete à sua correção. Você está desautorizado de sair dessa sala. Se tem alguém aqui que você precisa se consertar, se tem alguém aqui que você precisa se consertar, tem alguém aqui que você está falando mal, se tem alguém aqui que você está triste e ofendido, você está desautorizado de sair desse lugar sem ir até o seu irmão nessa noite e se acertar com ele. Essa é uma noite de arrependimento. Se você está aqui com a sua família e você está vivendo uma vida rebelde na sua casa, você está desautorizado de sair dessa sala sem pedir perdão para os seus pais. Se você é algum líder de célula, ou algum líder de ministério, ou qualquer ministro aqui, você está ofendido com qualquer coisa, ou você está abrindo a sua boca para falar mal dessa liderança, você está desautorizado de sair dessa sala sem pedir perdão, sem se acertar com os seus líderes. Eu não estou brincando, essa é uma noite de temor, essa é uma noite de arrependimento, é uma noite de rasgar os corações. O Senhor quer salvar crentes nessa noite. O Senhor quer salvar os crentes nessa noite. Salva-nos, Senhor, de nós mesmos. Salva-nos, Senhor. Salva-nos de nós mesmos, Senhor. Espírito, ensina-nos o caminho da justiça. Salva-nos. Salva-nos, Senhor. Esse é o nosso clamor. Salva-nos. Eu amaldiçoo agora o espírito desse mundo que está embriagando pessoas com a normalidade da vida. Eu amaldiçoo a sua operação. Vai embora agora. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai. Pode sair, vai embora, em nome de Yeshua. Espíritos que estão operando em mentes de pessoas aqui são demônios que não se manifestam nos cultos, mas estão operando nos pensamentos. Eu digo agora, seja livre agora, da operação desses espíritos. Em nome do Senhor, salva pessoas aqui. Salva pessoas da operação de demônios, Senhor. Nós queremos nos envolver com a edificação da tua arca, da tua casa, da tua igreja. Não desprezeis a profecia. Crede nos vossos profetas e prosperareis. Pai, nós cremos numa virada. Nós cremos, Senhor, de uma intervenção sobrenatural do Teu Espírito sobre nós. Obrigado, Jesus. Confronta-nos, Senhor. Confronta-nos, Senhor, com as nossas vaidades. Confronta-nos, Senhor, no orgulho. Confronta-nos, Senhor, e acharmos que temos resposta para tudo. Ajuda-nos, Senhor, a poder compreender, poder dizer: não sei, para que possamos dar espaço para que o Teu Espírito venha e nos ensine, que Ele cresça, que Ele só vai crescer se a gente diminuir. Pai querido, nós acolhemos no nosso coração a Tua palavra, que foi liberada nessa noite. E eu creio que ela já está fazendo profundas transformações dentro de nós.
vou pedir que você se ponha de pé. Aqueles que estão de joelhos, aqueles que estão... Se ponha de pé. É assim que Deus te quer. Agora. Como Deus falou, fique de pé, homem. O Senhor agora vai falar contigo. Pai, nesta noite nós proclamamos e declaramos que estaremos de pé diante do Senhor. Todo que estava caído está de pé agora. Todo aquele que estava atingido pelo desânimo seja restaurado e fique de pé em nome de Jesus. Todo sentimento de inutilidade cai por terra agora. Fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé. Põe-te sobre os teus pés. Toma o teu leito e anda. Vai. Faz aquilo que eu te chamei. Põe-te de pé. Este mandario rebashu talamba bakota la shebekes. Oramanda ya solokosha bahashos. Toda água parada que seja trocada dentro de você. Recebe agora fluxos de água viva. Agora água viva. Mergulha nas águas. Banha-te nas águas. Essas águas, elas são correntes, elas não são águas paradas. Banha-te nas águas agora. E se deixa renovar. Ora bacuxa barrochola boracota nesses. Ora mandio doro bocuxa bocuxa andariando lomonos. Astelon dalla cora barrochos. Rivanda lesho bocuchota locota laches. Faz novamente, Senhor. Há muitos que estão dizendo: volta, Jesus. Mas hoje nós clamamos: volta, o Espírito Santo. Volta, Senhor. E encontra em nós um lugar para que você se derrame. Um lugar para que você se manifeste. Volta, Espírito. Volta, Espírito. Volta, Espírito. Volta, Espírito. Volta, Espírito. Restitui o primeiro amor. Restitui o primeiro amor. Restitui as coisas simples da tua casa. Restitui as coisas simples do céu. Volta, Espírito. Volta, Espírito. Obrigado, Jesus. Santo Espírito, então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito, então vem.
derrama o teu Espírito. Chama por Ele. Teu amor é como de um pai, de um irmão, Chama com por as Ele. garras de um leão. Deseja Ele. Como nenhum outro. Invoca-me e eu vou te responder. E me abraças, me envolves em quem tu és. Teu amor é como de um pai, de um irmão, uma garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente me persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, Senhor. como prometestes, Mais uma vez. derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Nós queremos mais, nós queremos mais, não estamos satisfeitos. Nós queremos mais, nós queremos mais, não estamos satisfeitos. Nós queremos mais, nós queremos mais, não estamos satisfeitos. Nós queremos mais, nós queremos mais, não estamos satisfeitos. Vamos cantar isso. Nós queremos mais, nós queremos mais, não estamos satisfeitos. Nós queremos mais, nós queremos mais, não estamos satisfeitos. Nós queremos mais. Nós queremos mais. Nós queremos mais. Nós queremos mais. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Isso não vai parar aqui. Isso não vai parar aqui.
que o Senhor põe uma porta aberta que ninguém pode fechar. Isso não vai parar aqui. Isso não vai cessar quando você virar aquela esquina. Isso vai te acordar às madrugadas. Vai. Obrigado, Espírito. Obrigado, Espírito. Nós dizemos sim. Sim, Espírito. Sim, Espírito. Meu querido irmão e amigo Fábio, queremos orar por você. Chama a sua família, isso. Vem cá, Jaque. Seus filhos. Obrigado, Jesus. Deus primeiro levanta um homem, depois constitui uma família. Escolher aquilo que vocês escolheram não é uma escolha fácil. Mas quem disse que caminhar com Deus, como você mesmo falou, é fácil? Aquele que quiser vir após mim, Jesus disse, negue-se a si mesmo. E cada um de nós temos um tipo de negação a fazer funcionar. E você tem feito essa escolha, Fábio. Mas você carrega uma marca na sua vida e que está se transferindo sobre os seus filhos, e de geração em geração permanecerá. Uma coisa é o que Deus começou na sua vida, outra coisa é o que Deus começará na vida e fará na vida deles. Estenda suas mãos, por favor. Há algo de Deus dentro de você. Depois de quase 3 horas aqui, há algo de Deus dentro de você. É hora de você liberar sobre estas vidas aqui, sobre a vida de Fábio, Jaqueline e seus filhos. Levanta a tua voz, vamos. Há algo que Deus plantou dentro de vocês. Obrigado, Pai. No fundamento de apóstolos e profetas, está a base da manifestação do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Pai, ensina-nos a viver isso, Senhor. Ensina-nos a reproduzir esse fundamento, Pai. Ensina-nos, Senhor, como apóstolos e profetas, a sermos os instrumentos do Senhor, para que com o Teu Espírito, Senhor, construir uma casa para você habitar. Pai, nessa noite, como igreja de Cristo, nós estendemos a mão e abençoamos a tua vida, Fábio Coelho, Jaqueline, teus filhos. Que seja a tua casa uma casa elevada, uma casa em um lugar alto, e uma casa escondida debaixo da rocha,
escondida, protegida e sustentada. Nós te abençoamos e proclamamos em nome de Jesus que cresça dentro de você a luz daquilo que o Espírito de Deus quer fazer conhecido sobre toda a terra. Que os teus olhos se abram cada vez mais e que níveis mais profundos o próprio Espírito possa compartilhar com você. E por onde você passar, que sementes poderosas fiquem naquele lugar, como nesta noite aqui se fazem, plantadas nesse solo, e ela vai multiplicar a 100 por 1, e assim será sobre todo lugar, por onde você passar, que haja uma multiplicação do favor de Deus sobre essas tendas, sobre esses arraiais, sobre esses territórios, e que a tua casa seja a casa da bem-aventurança do Senhor. Nós te abençoamos e agradecemos ao Senhor pela tua vida, Fábio. Muito obrigado, Pai, porque você enviou o Fábio desse lugar para que também ele tivesse a oportunidade de ter as suas próprias experiências contigo, amadurecesse, e cada vez mais nós estamos vendo, Senhor, o quanto você tem acrescentado na vida do teu filho. Muito obrigado, Pai, e que as palavras que foram liberadas do teu Espírito através dos lábios de Fábio, Senhor, que elas calem profundamente dentro de nós, que elas se tornem nossa meditação e que elas gerem, Senhor, frutos dentro de cada homem e de cada mulher aqui. Nós te abençoamos, Fábio. Nós te abençoamos em nome de Jesus. Abençoamos a tua família. Glória a Deus. Bom, eu vou pedir que o Fábio saia primeiro. Aí você já fica lá no fundo para acender as luzes. Ok? E aí eu vou pedir que você não vá embora sem abençoar, né, também o profeta Fábio, para que através da leitura desse livro que você vai receber, você também possa ser edificado e certamente também poder edificar a vida de outras pessoas. Então lá no final, ali na sua saída, deixa eu ver, quando você virar para lá, você vai estar na sua esquerda, né? Está lá o Fábio com a equipe e com o material. Os líderes das células de casais.